ante meus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o meu Filho amado, ouvi-o. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje celebra-se na Ordem Carmelita a festa de Santo Elias, tido como fundador da Ordem do Carmo, à qual todos nós estamos ligados pela devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ora, o povo de Israel estava corrompido pela idolatria. O rei Acabe havia desposado Jezabel, filha de um rei cananeu. O seu próprio nome significava isso. Baal é grande. Tão grande era a devoção de sua família por este falso Deus, de tal modo que Acabe mandou construir altares e templos em honra de Baal, e a prevaricação de Israel foi tão grande que trouxe indignação da parte do Senhor. Baal era invocado para trazer chuva. Ora, justamente por esse motivo, Deus levantou o profeta Elias, o qual levantou as mãos para o céu e trancou os céus, de tal modo que não podia mais chover sobre a terra. Durante aquela seca, o profeta Elias foi deserto adentro para buscar na solidão da oração a sua comunhão com Deus. Estabeleceu-se na fonte de Carite, que é um símbolo da vida de oração. Pois é pela oração que nós bebemos da vida de Cristo, bebemos da graça, nos alimentamos de fé, de esperança, de caridade. E depois, ele volta a Israel, mata 450 profetas de Baal, depois de ter realizado um sinal esplendoroso. Enquanto os sacerdotes e profetas de Baal invocavam o seu Deus, nada aconteceu. Mas quando Elias invocou o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o fogo desceu dos céus.
Portanto, a vocação de Elias, continuada de algum modo pela ordem carmelita, é de apresentar a própria vida como um sacrifício de louvor. Segundo as palavras de São Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas apresentai a Deus os vossos corpos como um sacrifício espiritual. E, portanto, através dessa vida de oração e sacrifício, de solidão, de comunhão com Deus, num holocausto diário, a esperança do coração carmelita é atrair fogo à terra, ou seja, que a caridade de Deus possa queimar no coração dos homens. De fato, o profeta Elias foi uma imagem de Cristo. Ele ressuscitou um menino que estava para morrer, ele realizou o milagre daquela multiplicação do azeite e da farinha, ele, fugindo de Jezabel, depois que havia acontecido o sacrifício de Nabote, ele entra pelo deserto Horebe, lá ele recebe aquele contato com o anjo que lemos na primeira leitura do próprio de Santo Elias, o qual lhe faz comer do pão. E aquele pão, uma imagem do sacramento da Eucaristia, o sustenta por todo o caminho. Queridos irmãos, nós precisamos ter no nosso coração este mesmo desejo que havia no coração de Santo Elias. Eu ardo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, diz ele. Eu queimo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. O texto latino diz, zelo zelatus sum, com zelo zeloso. Eu ardo pelo Senhor dos exércitos, pelo desejo de vê-lo glorificado, de vê-lo exaltado, pelo desejo de que toda idolatria seja retirada, pelo desejo de que toda mentira seja desfeita, para que só ele seja exaltado e a sua fama seja conhecida. E porque o profeta Elias ardia de zelo, queimava de zelo, não apenas Deus mandou fogo à terra, mas ele subiu aos céus por uma carruagem de fogo que veio à terra e no meio de um redemoinho. De tal modo que, segundo a tradição, tanto Elias quanto Enoque, dois personagens do Velho Testamento, foram arrebatados, ou seja, eles não passaram pela morte. Estão em algum lugar guardados por Deus, e de lá voltarão no final dos tempos para pregar para o povo durante a grande tribulação. Serão as duas testemunhas que irão pregar para os pagãos e para os judeus. Queridos irmãos, vamos pedir a Santo Elias que nos conceda participar deste seu amor zeloso por Nosso Senhor. Vivemos num tempo em que as pessoas estão zelando tanto por tantas coisas. Estão zelando pela asepsia, pela higiene, pelo distanciamento. Isso é bom, não tenho nada contra isso. Mas e o zelo pelo Senhor? E o zelo pela vida espiritual? E o zelo para ter a vida como um sacrifício de agradável odor, como uma oferenda de oblação a Deus nosso Senhor? Hoje, não se adora mais Baal, mas se adoram outros deuses. Hoje, as pessoas não estão gritando pelo nome de Jesus. Elas inconscientemente estão sendo levadas para gritar o nome vacina. Como se
todas as esperanças da humanidade estivessem voltadas para isso. Obviamente, a sobrevida nesse mundo, talvez de alguns anos, de alguns meses, sei lá de quanto tempo, será breve. Quando nós perguntamos a qualquer pessoa que tem 100 anos de idade, 102, 103, e aí, a vida passou rápido? Ele diz, num piscar de olhos. Parece que o tempo não passou, foi tudo muito rápido. A vida passa rápido, a vida termina rápido, com ou sem vacina, com ou sem doença, de qualquer modo. Mas e o zelo pelo Senhor? Aonde nós passaremos a eternidade? E a nossa vida sobrenatural? Nós precisamos levantar, queridos irmãos. Nós precisamos nos pôr de pé. Levanta-te e come, diz o anjo a Elias. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Nós precisamos deste alimento espiritual, que é a vida da graça.